E nesse cenário, Luciana Verdolim, você chegou a falar um pouquinho sobre a expectativa do grupo de brasileiros que segue na faixa de Gaza, ao sul da faixa de Gaza, para conseguir deixar o território. Nos últimos dias, a gente tem mostrado que alguns poucos caminhões com suprimentos têm conseguido passar pela passagem de Rafah, na fronteira do Egito com a faixa de Gaza, mas ainda não há nenhuma expectativa para que os governos envolvidos, esses autores, esses atores envolvidos nesse conflito, faça uma liberação para que pessoas deixem, inclusive esse grupo de brasileiros, a faixa de brasileiros da faixa de Gaza para voltarem para os seus países de origem. Há alguma perspectiva em relação a esse grupo de brasileiros? Olha, Lívia, na semana passada a diplomacia brasileira estava bastante confiante de que seria rápido. Agora a gente pergunta, eles fazem questão de admitir que não tem, pelo menos por enquanto, nenhuma informação. Ainda mais levando-se em consideração que centenas de pessoas estão também aguardando a abertura da fronteira para cruzar para o Egito. O que o governo brasileiro tem dito? O grupo de nacionais, né, o grupo de brasileiros é muito pequeno, são cerca aí de 30 pessoas. Então, a passagem, né, atravessar a fronteira seria mais tranquilo do que grupos grandes. O governo norte-americano aí tem um número muito maior, são centenas de norte-americanos lá naquela região. Mas esse argumento também não tem convencido as autoridades. A informação, pelo menos por enquanto, é a seguinte: o governo continua mantendo contato com esses dois grupos, tem um grupo mais perto da fronteira e todos estão alojados, estão recebendo, na medida do possível, né, mantimentos e ajuda da Embaixada do Brasil lá na região. Agora o governo lembra que mesmo os diplomatas, eles têm dificuldade nesse momento de conseguir os mantimentos. Eles informaram na semana passada, o que eu achei bastante chocante, é que os diplomatas recebiam 1 litro de água por dia, porque o acesso à água lá é bastante difícil. Até por conta disso, o governo brasileiro já encaminhou os purificadores de água, né? Foram 40 purificadores doados na região. Não se sabe ainda se eles conseguiram cruzar a fronteira. Mas, pelo menos por enquanto, o Itamaraty diz que está mantendo contato com as autoridades, mas ainda não há nenhuma confirmação, nenhuma sinalização de quando esses brasileiros vão conseguir voltar para casa. O avião que foi encaminhado aqui pela Força Aérea Brasileira está hoje no Cairo, esperando a chegada dos brasileiros, que serão trazidos imediatamente quando eles conseguirem cruzar a fronteira. Valeu, Luciana. A Luciana Verdolim conversando com a gente ao vivo, direto de Brasília, nos atualizando sobre esse brasileiro desaparecido, informação revelada nas últimas horas, e sobre a tentativa de trazer de lá os brasileiros e brasileiras que estão na faixa de Gaza. A gente segue acompanhando com a nossa reportagem lá na capital federal.